Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade. Nessa edição do Jornal da Univates, uma semana de diálogos na contemporaneidade, evento debate tempo e mudanças. O cartório de registro civil de todo o país podem firmar convênios para emitir documentos. E ainda o lajadense é derrotado dentro de casa e agora precisa vencer em Bento Gonçalves para continuar na divisão de acesso. Fique conosco que as principais notícias da semana você acompanha a partir de agora. O Jornal da Univates desse sábado está começando. Olá, boa noite. Durante essa semana aconteceu aqui na Univates o 6º Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade, com o tema Tempo, Movimentos, Mudanças e Permanências. O evento é promovido pelo Centro de Ciências Humanas e Sociais e pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da instituição. A abertura aconteceu na noite de segunda-feira. 6ª edição do Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade. Com música popular brasileira, artistas locais introduziram o que seria o debate da noite. A história do Brasil e as narrativas cinematográficas. A palestra de abertura ficou a cargo dos jornalistas Flávio Tavares e Fábio Steyer. Por que o jornalismo? Porque nós queríamos todos mudar o mundo. E o jornalismo era a forma de nos entendermos com a sociedade. De dezembro de 1968, em que a ditadura se desnudou, se mostrou mesmo, extinguiu o habeas corpus, já tinha extinto os partidos políticos, extinguiu tudo, invadiu universidades, invadiu sindicatos, invadiu centros de pesquisas, em situações inenarráveis. Isso me levou à resistência. A resistência. Eu vi que a imprensa tinha perdido a sua capacidade de mudança do mundo. Mostrar a importância que o audiovisual tem para o mundo contemporâneo, a necessidade que a gente tem de aprender a lidar com esse material todo a partir do estudo da gramática cinematográfica, da gramática do audiovisual, e a partir disso dizer para vocês, olha, essas questões colocadas aí pelo atual governo sobre o nazismo, sobre a ditadura militar, pesquisem cinematograficamente, aprofundem-se no cinema sobre essas questões. Há uma vasta produção cinematográfica que diz muito sobre isso, que diz muito sobre a nossa realidade, que diz muito sobre nós mesmos. A presença do jornalista Flávio Tavares, que na verdade fez uma espécie de crônica sobre a visão dele a respeito da política brasileira e latino-americana das últimas décadas. E o Fábio Steyer, também com um olhar jornalístico, procurou tratar do tema a partir do ponto de vista do cinema, como a produção cinematográfica representou simbolicamente essas últimas décadas, especialmente no que se refere à política latino-americana e até mesmo à política internacional. Refletir sobre os últimos 50 anos no Brasil e no mundo a partir da história, política, economia, cultura e sociedade. O evento segue até sexta-feira. Para que todo mundo possa sair da sala de aula, ter contato com profissionais, palestrantes que são de outras instituições e que trazem outro ponto de vista. É importante para ter contato com pessoas que talvez a gente não teria se ficasse apenas na sala de aula, tendo a nossa rotina de estudos. Então é um evento bastante acadêmico, universitário, que promove integração, promove diálogo sobre diferentes temas e contribui bastante para a formação profissional e cidadã, né, do nosso estudante. As atividades do simpósio aconteceram durante toda a semana, manhã, tarde e noite. Na quinta-feira, o dia foi reservado para oficinas individuais e focadas em cada curso. Como agir durante uma crise política e econômica como a da Venezuela? Essa foi a pergunta feita numa das oficinas que aconteceu hoje de manhã na Univates. Os alunos tiveram que assumir o papel de países e simular processos decisórios. Um dos temas que o Diálogos aborda é a política nas últimas décadas, então aqui a gente problematiza temas de política internacional atuais,
os alunos, os estudantes, enfim, eles assumem o papel de atores internacionais em contextos que estão bem presentes. Então é uma maneira de se colocar no papel de tomadores de decisão, de se informar sobre o que está acontecendo na política atualmente e de algum modo dar conta de assuntos que são transversais em várias matérias, em vários cursos, várias disciplinas. Relações Internacionais em Foco. Esse é o nome do projeto que organizou a oficina. Jennifer é uma das bolsistas e também é estudante de Relações Internacionais. Hoje, ajuda a passar esses conhecimentos para a galera que ainda está cursando o ensino médio. O nosso foco é levar para a sala de aula, para as disciplinas de História, de Geografia e mais nas áreas das humanas, um pouquinho mais da parte internacional que a gente acaba às vezes deixando passar no ensino médio, a gente não trata isso com muita ênfase, né? Eu mesma no ensino médio já sentia um pouco que faltava essa parte internacional, faltava a política atual, o que está acontecendo agora, porque História a gente geralmente trata o que aconteceu no passado e acaba esquecendo do que está acontecendo agora, que também se torna História, né? Além disso, o projeto é interdisciplinar, para trazer assuntos internacionais para outras áreas do conhecimento. A gente acaba tratando também, além dos alunos da escola, com alunos de outros cursos, que às vezes também não tem essa ligação com a parte internacional que afeta tanto a nossa vida. Alguns conflitos que acontecem tão longe acabam impactando diretamente aquilo que acontece aqui dentro do Brasil, por exemplo. Então é muito importante que todos nós tenhamos contato com aquilo que acontece lá fora. Hoje à noite tem mais oficinas. Opção é o que não falta e ainda dá tempo de se inscrever. Cada curso oferece uma atividade diferente, o que não quer dizer que o estudante do curso tenha que fazer apenas a atividade do seu curso, ele tem um cardápio, né, de opções, então cada curso está oferecendo algo diferente. Existe sarau musical, existe batalha de poesia, existe experiência com arte, existe experiência com fotografia e com design, então tem várias opções. E o Diálogos termina amanhã, com mais uma grande palestra. E amanhã, sim, no encerramento, o Diálogos volta para o palco do teatro, onde o tema vai ser música, cultura e arte. O músico Alessandro Sensi vai estar no palco com outros convidados, então vai ter um pouco de música, um pouco de debate, um pouco de diálogo, enfim, a respeito desse tema. Como ser um artista no Vale do Taquari, como vem sendo a experiência de exercer a arte na região. Então o Diálogos encerra assim com bastante música e bastante bate-papo. O consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas é cada vez mais precoce e preocupante. Pesquisa do programa Vida Mais Viva Sem Álcool, divulgada pelo Ministério Público, mostra que 75% dos menores já tiveram contato com álcool. Um dos aspectos mostrados pelo estudo é o aumento do consumo entre meninos e meninas de 12 a 14 anos. Assim, quando atingem 17 anos, esses menores apresentam um comportamento de consumo de bebidas alcoólicas de um adulto, ficando mais suscetíveis à dependência. Na mais baixa idade examinada, que foi 12 anos, nós tivemos um aumento de experimentação de quase 100%. Isso tanto para meninos como meninas. E se nós analisarmos, na média, o percentual de jovens que experimenta o álcool e que faz a manutenção de uso, isso chega por volta de 93%. O que significa que, na verdade, a precocidade que nós analisamos, ela deve ser investigada ainda antes. Provavelmente, esses jovens bebem antes ainda dos 12 anos. Isso faz com que o nível de alerta tem que ser elevado. E nós estamos fazendo isso através da divulgação dessa pesquisa, através do boletim informativo nas escolas, nos órgãos públicos, na sociedade, em vários lugares, para justamente as pessoas se darem conta que é um problema que não precisa ser atacado, precisa ser enfrentado. A pesquisa mostra que 75% dos menores já tiveram contato com álcool. A gente pode denotar que são necessárias atitudes a partir desse diagnóstico que nos digam o que leva a esse tipo de comportamento. O que, na verdade, está levando esses jovens a beberem muito mais cedo e o que está levando esses jovens a fazerem a manutenção do uso desse tipo de substância. Nós temos um grande acesso e facilitado esse acesso da bebida alcoólica, às vezes nos ambientes sociais, nas festas privadas, nas festas públicas, nas festas comerciais, e isso faz com que o adolescente seja muito exposto ao produto. E isso só vai se combater, obviamente, com mais fiscalização.
Para o promotor, é necessário que a fiscalização seja intensificada pelos órgãos públicos. Para ele, existem leis que frequentemente são descumpridas justamente pois falta fiscalizar de maneira mais rígida. Fiscalização que também é de responsabilidade da família. Se o poder público não faz, me parece que a família fica meio desautorizada a também fazer. Então é necessário um consórcio de ações organizadas, pré-ordenadas nesse mesmo sentido. E esse é um trabalho que nós estamos iniciando a fazer com os órgãos públicos e acreditamos que teremos algumas ações já esse ano também. E no próximo bloco, a APADEV auxilia no desenvolvimento de deficientes visuais e busca por novos voluntários. Emitir CPF, RG e passaporte pode ficar mais fácil. O cidadão não vai mais precisar ir até outras cidades para emitir esses documentos. Uma lei aprovada em 2017 e que havia sido considerada inconstitucional pelo Superior Tribunal Federal passa a valer a partir dessa semana. Ela autoriza cartórios a fazer a emissão. Cartórios de registro civil de todo o país podem firmar convênios para emitir documentos, como identidade, CPF e passaporte. Facilidade para quem não tem esse serviço perto de casa. Atualmente, para fazer o passaporte, por exemplo, é preciso ir até Santa Cruz. São cerca de 60 quilômetros, quase 1 hora de viagem. E ainda tem o pedágio. Mas em breve essa viagem pode não ser mais necessária. Isso porque o cartório de registro civil de pessoas de Lajeado pode passar a oferecer o serviço. Mas para começar a prestar esses serviços, os cartórios precisam firmar convênios com órgãos do governo, como Polícia Federal e secretarias de segurança pública. Esses convênios vão ser homologados e fiscalizados pelo Poder Judiciário. Importante aqui salientar que cada estado possui modelos próprios, exemplificando a expedição de CNH. Este documento, aqui no Rio Grande do Sul, continuará sendo expedido pelo Detran, através dos Centros de Formação de Condutores, os CFCs. Estamos na fase inicial, com tratativas entre alguns órgãos para a elaboração de convênios, os quais deverão ser homologados pelo Poder Judiciário. A prestação do serviço, propriamente dito, também será fiscalizada pelo Poder Judiciário. O Brasil tem 7.839 cartórios de registro civil, que agora vão poder funcionar como balcões de atendimento para pedir e retirar documentos. A medida está prevista numa lei federal de 2017, que chegou a ser questionada na Justiça, mas foi considerada constitucional pelo STF. Os cartórios estão presentes em todos os municípios do país. Assim, a ideia é facilitar o acesso. Este novo serviço está voltado totalmente para o cidadão, porque a coleta e a entrega do documento acontecerão no cartório mais próximo dele. Fato este que evitará deslocamentos, proporcionará agilidade e eficiência, cujos reflexos, ao final, resultarão, sem sombra de dúvida, em economia à população. A Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, a APADEV, foi fundada há 13 anos em Lajeado. Hoje, 25 pessoas são atendidas pela entidade, 15 de Lajeado e 10 de outras cidades do Vale do Taquari. Os encontros acontecem nas quartas-feiras pela manhã e à tarde. Coração é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa. A Thaís é massoterapeuta, tem deficiência visual total. Atualmente, secretária da APADEV, é uma das fundadoras da entidade. Tudo que aprendeu, procura repassar a quem está chegando. Então a entidade, para mim, ela é de suma importância e acredito que também hoje eu posso auxiliar outras pessoas que também estão iniciando agora e precisam tanto quanto eu precisei. E estamos todos em eterno aprendizado, né? Ser ajudado é bom, mas acho que ajudar é melhor ainda, né? A gente se sente útil, a gente se sente feliz em poder compartilhar nosso conhecimento com as pessoas, né? Tanto quanto alguém um dia compartilhou conosco. Já Inês tem 57 anos, mora em Roca Salles. É a primeira vez que participa de uma oficina da APADEV. Tem muita gente que acha que os deficientes visuais não conseguem fazer nada, né? E a gente consegue sim, a gente tem a nossa capacidade. A gente não pode comparar deficiente visual com deficiente visual, porque cada um tem um dom, cada um tem uma capacidade, e uns têm mais dificuldade em uma coisa e outros têm mais dificuldade em outra coisa, né? Então é assim, mas a gente vai aprendendo uns com os outros.
Na entidade, são desenvolvidas aulas de música, artesanato, bocha adaptada, inclusão digital, aulas de braille e ainda grupos de convivência. Para mim foi um grande desafio, né? Quando eu comecei aqui, eu não tinha trabalhado até então com deficientes visuais. Tinha trabalhado na PAI, que não tem nada a ver, é uma coisa bem diferente. E o Orley, que é o presidente, foi a pessoa que me mostrou o caminho, ensinou, né? Como essa didática, eu sou instrumentista, sou músico, como eu posso passar isso para o pessoal, né? Que é deficiente visual. E eu sempre faço aquela brincadeira que, na verdade, quem aprende aqui sou eu, né? O pessoal me ensina muito mais do que eu. E assim a gente vai indo, é uma troca, né? Semanal, e já estamos colhendo bons frutos, né? Atualmente, cerca de 25 pessoas da região são atendidas. Já são 13 anos de fundação. Em torno de 2000, 2001, por aí, a gente tinha um grupo lá no Castelinho. Uns já estudavam lá no Castelinho, outros só frequentavam a sala de recurso. E no momento, então, essa turma concluiu o ensino médio, a gente não queria perder o vínculo um com o outro. E daí, então, se reunimos e pensamos, então, em criar uma entidade, e a qual, então, damos o nome da APADEV. Ela teve início lá em 2005, e depois a gente ganhou esse espaço hoje, né, que está aqui, são 3 entidades aqui nesse espaço, no Centro Elo, que então é a DEFIL, que é dos deficientes físicos, a ASLA, que é dos deficientes auditivos, e a APADEV, então é dos deficientes visuais. Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe. Quem quiser auxiliar a entidade pode entrar em contato pelo 3729-6149 ou pelo 98218-4458 ou ainda pelo e-mail apadev.lajado@yahoo.com.br. E agora a gente fala sobre a previsão do tempo para esse domingo. O dia começa com muitas nuvens e com alguma chuva no vale, mas conforme o ar mais seco e frio ingressa sobre o estado, o tempo melhora e podem até mesmo ocorrer intervalos com sol. Em Lajado, as temperaturas variam entre 17 e 23 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 15 e a máxima de 21 graus. Já em Coqueiro Baixo, as temperaturas ficam entre 16 e 22 graus. E a seguir, a gente fala sobre um projeto que fala de empatia com alunos dos 4º anos de um colégio aqui de Lajado. O Colégio Madre Bárbara iniciou um projeto que fala sobre empatia com os alunos, o Calçando os Sapatos dos Outros. E a gente foi conferir uma manhã de atividades com as turmas. Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela faria nas mesmas circunstâncias. Segundo o dicionário, essa é uma das definições da palavra empatia. No Colégio Madre Bárbara, as 3 turmas de 4º anos trabalharam o significado de uma maneira diferente. Nós descobrimos o livro O Menino que Florescia e, diante disso, nós decidimos adaptá-lo para várias situações que seriam trabalhadas em sala de aula. A história gira em torno de 2 personagens, Vicente e Angelina. Ela tinha uma deficiência numa das pernas e, para ajudar a amiga, Vicente fez um sapato especial para que eles pudessem dançar juntos no baile. E foi a partir disso que surgiu o projeto Calçando os Sapatos dos Outros. Porque na história o menino ele recria um sapato para uma colega. Então essa questão de pensar no outro, a gente trouxe esse momento, né? Então se ele estivesse calçando os sapatos dos outros, se eles dessem algum sapato para algum amigo, algum colega, como seria? Então ali eles exploraram lantejoulas, cola glitter, né? A tinta em si, e foi muito legal. Nós, inclusive, calçamos os sapatos dos outros, nós vimos que alguns sapatos ficaram apertados, outros confortáveis e outros muito largos. Então, a gente faz a relação com a vida do ser humano. Bruno e Laura levaram a sério a prática da empatia e capricharam nos seus sapatos. A gente fez uma dinâmica que a gente tirou os sapatos, é só um par, né? Daí a gente foi botando os sapatos dos outros, pra gente tentar, tipo, se colocar no lugar do outro. Esse sapato é da minha mãe. Ela é bem antigo e eu usei fita só. Eu botei na frente fita, embaixo eu botei a sola de fita e pra trás eu botei cola glitter. Esse sapato era da minha mãe e eu queria fazer um sapato que, tipo, mostrasse a minha cara, que eu gosto de sapatos assim, com poucas cores mais bonitos.
Para mim é importante praticar a empatia, porque quer se colocar no lugar dos outros e ver a situação que eles estão passando. E a gente fez esse sapato para calçar ele e ver o que as pessoas estão passando. Além dessa atividade, a empatia está sendo trabalhada de outras formas com os alunos. Esse projeto ele está sendo interdisciplinar, né? Então ele está explorando português, a história, a contação da história, a produção textual e também a questão do sistema monetário da matemática, né? Envolvendo também o ensino religioso, que a gente trabalha bem forte aqui na escola. No quarto ano a gente tem a feirinha solidária, em que a cantina da escola fecha nesse dia, as famílias trazem um lanche, as crianças formam tendas e ali elas têm que vender o lanche para toda a escola. Depois, o dinheiro arrecadado, nós fazemos compras e fazemos cestas de doação para entidades carentes de Lajeado. E todas essas atividades giraram em torno de estar sempre ajudando o próximo. A empatia, ao meu ver, ela é inerente ao ser humano, mas nós precisamos exercitá-la no nosso dia a dia, com questões muito simples, desde a colaboração com o pessoal da limpeza da escola, com o porteiro, com o guarda de trânsito, com quem vai empacotar as minhas compras no mercado, né? Então, assim, com o meu colega que tem dificuldades, porque nós todos erramos e o erro ele é permitido, né? Então, eu acho que nós precisamos, com coisas simples, mostrar para as nossas crianças, para os nossos jovens, que nós, com boas atitudes, com simples atitudes, a gente pode sim tornar um mundo muito melhor de se viver. No último domingo aconteceu a primeira partida das quartas de final da divisão de acesso do Gauchão. Jogando em casa, o lajadense não conseguiu segurar o experiente time do Esportivo. Partida com 3 gols e polêmicas. Quando estava para começar o jogo, parecia que a novidade ia ser o 9. O primeiro grande desafio é voltar depois de um longo período, né? Onde passei por cirurgia e tudo mais, mas tenho a confiança do grupo, tenho trabalhado bem. O Serginho optou por sair comigo, então tem que dar o meu melhor enquanto eu estiver dentro de campo. Estreia de Maicon pelo Lajadense, só que a primeira chegada foi com 8 minutos. Do cruzamento de Max, Ariel chutou por cima, mas bancando o visitante indesejado. Depois do escanteio com 11 minutos, Jonas subiu mais alto que todo mundo e fez 1-0 para o Esportivo. A resposta do Lajadense veio com 21 minutos, depois do chute de Cristiano Gaúcho. E de mais uma bola para a área, agora foi Dadalt que cabeceou e Jonathan tirou como deu. E aos 45 do primeiro tempo, quando parecia que ia complicar, mão. Pênalti. Na bola, Cristiano Gaúcho. A querida foi para o fundo da rede. Tudo igual em Lajeado. Quando virou o lado, tava amor no jogo. E lá com 29 minutos da bola alçada para a área, ela caiu na pequena. Gullit só empurrou pro gol. Nem chances pro Kelvin. Esportivo 2-1. Aos 37, Xuxa lançou. Nena ajeitou no peito e na finalização quase que o Esportivo amplia. E como última tentativa, o Lajadense respondeu com esse cruzamento de Dalpian e atestado de Cristiano Gaúcho. Fim de papo, Lajadense 1, Esportivo de Bento 2. Com certeza foi um resultado importante, né? Frente a essa ótima equipe da Lajadense, né? A equipe qualificada que fez um monte de campo aí, bem feito, né? Mas a gente teve competência para conseguir fazer os gols, sair com a vitória, mas não tem nada decidido. Tem mais 90 minutos pela frente e a gente sabe que a gente tem que continuar dessa forma, pensando dessa forma e atuando dessa forma, principalmente, para conseguir o objetivo que é a vaga. O que fazer para reverter esse resultado lá em Bento Gonçalves? Não tomar gol de bola parada. Tivemos uma posse de bola, tivemos agressão, pegamos um grande adversário onde os 90 minutos o Lajadense teve a iniciativa de jogo o tempo todo. A não ser o contra-ataque que nós tomamos, que o menino bateu por cima da trave, não teve um outro chute do Esportivo, mas erramos uma casca baixa, deveríamos tomar, não marcamos segundo pau. Erramos no primeiro gol, onde o cara cabeceou, atrapalhou o goleiro, poderíamos ter agredido mais. Falei na semana que nós só tomaríamos gol hoje de bola parada, não teríamos como tomar. Mas eu fico feliz de ver que esses meninos são valentes, jogam pra caramba. Pegamos uma equipe forte e nós tivemos iniciativa, nós tivemos qualidade. Só uma equipe jogou, é impressionante. Mas é assim,
Lá nós podemos buscar o resultado simples também, não tem gol qualificado, e é o que nós vamos fazer. Como sempre, vamos jogar para ganhar. Os dois times voltam a se enfrentar amanhã, a partir das 4 horas da tarde, lá em Bento Gonçalves. Para o lajadense, só a vitória interessa. E em meio a essa semana de preparação para o jogo decisivo de domingo, o lajadense comemorou 108 anos de história e nós relembramos alguns momentos e conquistas do clube. 108 anos, de muitas vitórias e conquistas. Um clube que carrega a história de todo um vale. No dia em que o lajadense comemora mais um ano, duas figuras importantes do clube fizeram questão de deixar seu recado. Antes de mais nada, parabenizar, né, a todos os torcedores, a todas o conselho, pessoas que passaram pelo conselho, pessoas que passaram pela direção e também pela presidência do clube, que fizeram com que esse clube se mantivesse aberto, com as portas abertas, durante esses 108 anos, né? Então, parabéns a toda a comunidade do Vale do Taquari. A gente estava olhando agora as fotografias aí e é muita história, né? Muita história de conquistas, de vitórias. É fácil nós falarmos de 108 anos, né? Eu sempre gosto de frisar que os heróis de verdade foi quem começou no primeiro ano, né? Falar de um passado já construído é só contar o que aconteceu, né? E essa paixão, esse amor acabou espirrando em mim, me contaminaram e hoje, não importa onde eu esteja, estarei amando esse imortal alviazul. O passado é de muito orgulho, está estampado na zona mista da Arena Alviazul. Mas agora, todos só pensam numa coisa, continuar a fazer história, porque domingo tem decisão contra o Esportivo. A preparação para o jogo, né, que é o nosso presente, é o que nos mantém hoje, que nos deixa a chama bem acesa, né? A motivação lá em cima, a ansiedade lá em cima, mas estamos fazendo de tudo que está dentro do possível, dentro do nosso planejamento, para que a gente possa chegar domingo em Bento Gonçalves e conquistar a vitória. Vamos começar o segundo tempo do jogo. O primeiro tempo o Esportivo está à frente, 2-1. No segundo tempo do jogo lá, que é o segundo jogo, automaticamente eles vão tomar cuidado conosco também. E eu estou muito confiante, digo para a torcida alviazul, quem quiser colocar 100 pilhas de gasolina no seu carro e ir até Bento Gonçalves, vá, porque nós vamos fazer festa lá e vamos subir. Agora, as lembranças de Serginho e Alexandre podiam render uma tarde de conversas. Tem bastante coisa, né? Principalmente como torcedor de Piá, né? A vitória contra o Grêmio em 91, lá no Estádio Florestal, o jogo da despedida do Falcão em 82, se eu não me engano, é bastante tempo isso, né? O acesso de 2010 eu não estava em Lajeado, mas a conquista de 98, né, que foi uma das conquistas para a primeira divisão, também me marcou, já fazia parte como auxiliar de preparação física. Nesse passado recente, principalmente desse ano aqui, com certeza a vitória em Bagé, que nos deu uma certeza de que nós temos condições de conquistar o acesso. Tem dois momentos para mim que vai ficar na minha vida, que foi 2010, com os meninos de Amador, que nós chegamos aqui, eu queria ir embora, só não fui embora por causa da minha esposa. Minha esposa insistiu em ficar, eu não queria, e estava com medo de só passar raiva, e acreditei na proposta ali do Everton, Nilson, enfim, a galera, e nós subimos essa equipe, foi muito linda aquela festa, eu lembro que a cidade toda estava lá. E o segundo momento foi quando nós ganhamos a Supercopa do Inter aqui dentro. Quando nós ganhamos a Supercopa do Inter nos pênaltis, não teve preço. Não teve preço porque um lajadense onde há muito pouco tempo estava desativado, estava sendo campeão dos campeões do estado. Mas cada dia no lajadense, na verdade, é um momento especial, né? Eu tenho um ditado, quando se faz o que ama, o tempo passa rápido. E o Jornal da Univates esse sábado fica por aqui. Você confere mais notícias na segunda-feira a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até mais. Jornal Univates, apoio cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz, a chave para a sua felicidade.